mostrar os melhores momentos, em um primeiro tempo que o Vasco até conseguiu mais ou menos neutralizar as principais jogadas do Palmeiras. Vamos antes de mostrar os melhores momentos, Abel está falando neste momento, o técnico do Palmeiras. Depois a gente mostra os lances para vocês. Olha, nós em termos defensivos as tarefas são muito simples dos jogadores entenderem. Agora, golos como este que tu viste, que estava fora de jogo, eu acho que é o 7º ou 8º que sofremos este ano. Golos fora da área, assim, da bola sobrou, pim, não foi o primeiro. Felizmente, porque a sorte existe, não é? A sorte ou a felicidade, que vocês quiserem chamar. Estava fora de jogo, a pressão ia ser ainda mais difícil. Ainda bem que estava fora de jogo, porque assim o jogo tornou-se ainda ou menos difícil, porque foi um jogo difícil. Tivemos só um treino para preparar este jogo, depois de uma viagem longa, difícil. Saímos na segunda, voltámos na sexta, para preparar este jogo. Mas defensivamente é sempre bom, é o 5º jogo sem sofrer golos, isso dá-nos confiança. A gente sabe, se não sofrer golos, estamos sempre mais próximos de ganhar. É sempre bom, mas como te digo, as tarefas estão muito bem definidas defensivamente. Depois é a capacidade que eles têm, a capacidade técnica, porque também existe a técnica defensiva, não é só a técnica ofensiva, de cada um ser capaz de ganhar o seu duelo ao seu opositor. Mas como disseste bem, eu acho que esses números são esclarecedores. Estamos num bom momento no aspecto defensivo e queremos continuar, é por isso que trabalhamos, para melhorar os nossos processos. Abel, boa noite. O gol do Palmeiras, o gol da vitória hoje, ele é um gol que tem um componente muito grande de talento individual, né? A falta que o Veiga bate é brilhante. E se quiser voltar a ter um lance da falta, o Breno Lopes faz uma jogada pelo lado, uma jogada individual também, e acaba sendo derrubado para gerar essa falta. Eu queria partir desse cenário que o jogo tinha, né? Do lado do Vasco, que teve a semana inteira para planejar como segurar o Palmeiras, e do outro Palmeiras que mal treinou para jogar contra o Vasco. Se esse jogo de hoje tinha, na conversa que você teve mesmo com os jogadores, um componente maior do que geralmente tem de individualidade para tentar resolver. Não tinha tempo para treinar o time. A gente viu o Veiga arriscando muitos chutes de fora da área, por exemplo. Era um jogo mais para os jogadores chamarem essa responsabilidade para compensar essa falta de treino? Obrigado. Olha, por norma, eu não gosto de valorizar o lado individual, dizer hoje é um jogo que temos que resolver individualmente. Não, precisamente o contrário. Uma das frases finais da nossa palestra foi exatamente o oposto. Foi jogar de forma coletiva, jogar da nossa maneira, impor o nosso ritmo. Estas foram as frases que eu acabei a palestra de hoje. Agora, os jogadores que estão no Palmeiras são diferenciados porque têm a capacidade de, em determinados momentos, conseguirem resolver o jogo individualmente. Quando o jogo, e acontece, os jogadores do Palmeiras e os jogadores que estão nas melhores equipas do mundo, elas estão lá porque têm algo de diferente dos outros. Têm a capacidade de, quando coletivamente uma equipa não consegue resolver os problemas, quase como se fosse um saca-rolhas, não é? A capacidade individual deles, por isso é que eles estão no Palmeiras, e é isso que eu espero deles, não espero nada mais do que isto. E vimos realmente, portanto, o treinador aí é zero, o talento do jogador, a capacidade de treino, a capacidade de foco, a técnica individual específica, tem muito a ver com a precisão que normalmente se tem com a mão e ele tem no pé, e ainda bem para nós podermos contar com um jogador com este talento. E felizmente, depois de um período onde a forma física dele não era a melhor, porque isso acontece por várias circunstâncias, está no momento de forma que vocês podem constatar, e esperemos que continue assim. Boa noite, Abel, Regis. Eu queria que você falasse sobre duas questões. Suas escolhas pelo Richard Rios no começo do jogo e pelo Breno Lopes, assim que o Dudu teve a lesão e teve que sair do jogo. Olha, boa pergunta. Tive algumas dúvidas aí, pensei em meter o Fabinho e depois decidir entre o Menino e o Rios, mas a verdade é que nós temos jogo daqui a 3 dias, né? E o Menino não vai poder estar, portanto o Menino teria que iniciar este jogo obrigatoriamente. Mas depois lembrei-me de um jogo que fizemos aqui contra o Bolívar, que a dupla de meio campo foi o Rios e o Menino. Como disse ao teu colega, não temos muito tempo a treinar e gostei daquilo que vi, pedi-lhes basicamente as mesmas funções.
procuraram os dois fazer aquilo que eu lhes pedi, mas a decisão foi essa. Pensei inicialmente em meter o Fabinho, fazer ali o que estava a fazer o Menino, mais de 5, mas acabei por fazer o mesmo que fiz contra o Bolívar. Essa foi a minha decisão. E a outra era do Breno. Mas que é a ordem natural das coisas. Sabem, eu treino com eles todos os dias, eu conheço, sei quanto eles se dedicam. Eles sabem que os nossos torcedores são exigentes, é uma massa associativa exigente, que quer a perfeição. E nós procuramos, eu só quero lembrar também aos nossos torcedores, sobretudo a esses mais chatos, que o início da história do Palmeiras, e o Palmeiras é o Palmeiras, o Palestra Itália, e uma das grandes razões que eu gosto muito da história do clube é porque é um clube que é incluso. Não é um clube exclusivamente italiano, foi um clube que abriu e se fundou com italianos, se fundou com brasileiros, se fundou, eu lembro em 1930, uma ex-escrava, a avó, qualquer coisa, não sei o nome dela, em 1930, era uma figura, foi ex-escrava, uma figura muito representante do Palmeiras. Portanto, o Palmeiras até nisso é um clube incluso, um clube que dá oportunidade a todo mundo, um clube eclético, e portanto aqueles torcedores que são um bocadinho mais impacientes, que vão às profundezas do clube e que se inspirem e que ajudem todos os jogadores que aqui estão, porque eles todos merecem o mesmo carinho, porque eu sei o quanto eles treinam. E se eles estão aqui é porque eles merecem estar aqui, porque quando não merecerem estar aqui sou eu o primeiro, e se confiam em mim sou o primeiro a tirá-los, e não é o caso. Então, por questões de hierarquia, por questões de trabalho, porque o Breno já está aqui connosco há 3 anos, o Kelvin, por exemplo, começou a treinar connosco a meio deste ano e treina connosco e joga em baixo, e quando surgir a oportunidade dele jogar, por exemplo, podia ter metido o Kelvin, mas achei que não era o contexto do jogo para ele. E a minha decisão, a minha função enquanto treinador é exatamente essa, é tomar decisões. Uns vão gostar, outros não vão gostar, mas é para isso que me escolhem para treinador, é para no meio de 16 milhões, se eu fosse perguntar a 16 milhões de palmeirenses, um ia escolher outro ia escolher outro. Tem que haver um que tenha que decidir, né? Eu, às vezes, quando quero brincar com os meus jogadores no início da época, digo-lhes, até costumo falar com os capitães, logo temos jogo, chegarem aqui, se vocês reunirem entre vocês quem deve jogar, começa essa equipa. Mas eles chegam lá, então, Gomes, quem é o professor? Essa função é sua. Pronto, então, essa é a minha função, é escolher. Mas foi por isso, porque normalmente o que eu faço é, saindo o Dudu, é o Breno que joga, ou o Jonathan em função daquilo que o jogo está a pedir, e eu acho que o jogo estava a pedir o Breno, só isso. Boa noite. Falando sobre a vitória e defendendo o jogador dele, né, Grafa? O Breno Lopes, a torcida critica a entrada do Breno Lopes, ou parte da torcida, queria um menino da base, o Kevin, que é muito bom jogador, muito promissor, mas é um jovem que oscila bastante, por isso a entrada do Breno Lopes, e o Abel claramente defendendo o jogador, pedindo calma para os torcedores, como ele mesmo disse, os torcedores mais chatos. É verdade, mas é normal, né, essa proteção, né, essa defesa, né? Acho que o Abel vive o dia a dia, né? Eu costumo dizer que a gente conhece os grandes atletas, os grandes jogadores no dia a dia, não é nem nos jogos, é no dia a dia que você trabalha, vê do que o jogador é capaz de produzir, de fazer. E se o Breno está entrando é porque ele tem condições de jogar, tem a confiança do treinador. Lógico, o torcedor tem a impaciência dele, o torcedor do Palmeiras tem essa característica de valorizar muito mais os meninos da base, de querer que os meninos apareçam, joguem e representem a equipe, mas tudo tem seu tempo e acho que o Abel está correto, né, em defender seu jogador. Deixa eu colocar no papo aqui o Paulo César de Oliveira, que já está aqui nos estúdios. Fala, família palmeirense. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Verdão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Dudu sofre torção no joelho em Palmeiras x Vasco e fará exames na segunda. Atacante tentou seguir em campo, mas foi substituído logo em seguida por Breno Lopes. O atacante Dudu sofreu uma torção no joelho direito ao tentar roubar a bola no campo de ataque durante o primeiro tempo do jogo entre Palmeiras e Vasco, neste domingo, no Allianz Parque, e precisou deixar a partida. Segundo o repórter Felipe Cury, do Premio, o jogador fará exames na segunda-feira para avaliar melhor o local das dores. Aos 37 minutos, depois de receber atendimento em campo, o camisa 7 do Palmeiras foi substituído por Breno Lopes.
Veja abaixo o lance em que Dudu torce o joelho. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com notícias do nosso Verdão.